Senhor é rei na minha vida e na sua também. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. Onde ele está, Pamela? Volta aí, vai. O Senhor está no céu. Onde? O Senhor está no mar. Onde? A extensão do infinito. Onde ele está? O Senhor está no céu. O Senhor está no mar. Sabe aonde? A extensão do infinito. Onde Ele está? Está no céu. Está no mar. Na extensão do infinito. Onde Ele está? Está no céu. Está no mar. Na extensão do infinito. O Senhor está na extensão do infinito. Irmãos, a Gertrudes Miranda dos Reis, ela é de Patos de Minas, Minas Gerais. Ela ficou é a nova sócia conosco agora. Gertrudes, Deus abençoe. Que bom você participar com a gente como nova família. A Armelita Alves do Nascimento, vai segurando aqui para mim, Pan. Ela é de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ela pede oração por ela, pela sua irmã Gilda, por uma viagem que eles irão fazer para Minas Gerais, uma cidade de Minas Gerais. Ela também ficou sócia. Armelita, que Deus a acompanhe. Obrigado por você acreditar nessa obra. Também a Helena, do Paraná, Helena Ferrarini. Ela é nova sócia também, glória a Deus. Pede oração para Laura de Souza, que vai fazer uma cirurgia, em ação de graças também pela Tânia e para toda a família dela. Mais uma aqui, Pan, quer ver, ó? Já é sócio o Luiz Gonzaga de Lima. Luiz, participa com a gente aí nas nossas promoções de hoje, ok? O Luiz é de São Paulo, capital, Pamela. Ele já é sócio conosco. Glória a Deus. Maria Geralda de Souza, Minas Gerais, ficou sócia. E ela pede oração para Maria Geralda, a saúde dela, por João Pedro, Miguel, por Alex e por toda a família. Maria Geralda, Deus abençoe, ela é de Minas Gerais. Mais um aqui, ó. Juscelene de Moraes ficou sócia também. Ela pede oração pela saúde de Juscelene, né? Claro, acho que deve ser para ela mesma. Para que Deus cure as suas enfermidades, pela saúde de Eduarda, por Sérgio, que está desempregado, e muita saúde e paz para toda a família. Deus abençoe, Juscelene. Obrigado por você estar acreditando aqui na gente. Pan, presta aqui para mim. Olha, os sócios e os novos sócios, né, que já estão concorrendo a esse livro que a gente anunciou, né, que nós temos aí. Aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui o livro Buscando Deus em Momentos Difíceis. Então você pode participar, né, já deixando o seu nome, vai concorrer ao sorteio desse livro aqui, muito bacana. No último bloco, o padre vai sortear ele, ok? Isso. Irmãos, mas eu quero aqui juntamente com você, eu quero pegar, se você tem a palavra de Deus, se não tem, gostaria que você prestasse bastante atenção. Em Mateus capítulo 13, sobre esse tema, né? Como que Deus utiliza o meio para nos santificar? Qual é o jeito que Deus utiliza, né? Se é que nós podemos dizer jeito, a maneira de falar, como interpretar. Em Mateus 13 vai dizer assim: por isso eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam e ouvindo não escutam, nem entendem. E depois tem esse aspecto que para mim, padre, chama mais atenção. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Por mais que escuteis, não entendereis. Por mais que olheis, nada vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o coração indisposto. Fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração,
nem se converterem para que eu os pudesse curar. E termina, felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa palavra aqui, ela é muito pertinente, porque nós temos muitas dificuldades, nós todos. A nossa humanidade, por nós mesmos, nós somos incapazes de entender uma palavra sequer que Deus se dirige para nós. Adriano, você já teve a oportunidade de ter pessoas, ou na sua própria vida, dificuldade de entender o que Deus estava falando com você? Muitas vezes? Muitas vezes. É difícil? É difícil, bem difícil. Humanamente, é correto tentar entender o que Deus está querendo nos falar? Eu acho que é impossível, né? A gente precisa entender no espírito, né? Porque Jesus mesmo fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, só através de muita oração que a gente consegue entender o que Deus quer falar para nós. Então, quer dizer que muitos desses nossos telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo agora, é importante que nós possamos firmar aqui nessa manhã de sábado que quando Deus, Ele dirige o tempo todo palavras para cada um de nós, sim ou não? Sim. Mas, para nós, humanamente, por exemplo, uma mulher fala, eu quero que Deus me fale agora. Se ela não se preparou em oração, se ela não tem o hábito de entrar numa intimidade com o Senhor, ela não vai conseguir entender a palavra do Senhor? Não consegue entender, né? A gente precisa estar firme na oração, né? Depois de muita oração, a gente começa a entender o que Deus quer dizer para nós, né? Ah, entendeu, irmãos? Então tá aí, ó. O Adriano está colocando uma situação muito bonita também, importante. Se eu não estiver preparado para escutar o que Deus tem a falar comigo, ou pela palavra, ou por um discernimento, se eu não tiver, eu posso cair até numa tentação de me revoltar contra o próprio Deus. E às vezes já não acreditar nem mais que exista uma religião verdadeira. Então, olha a importância do que nós estamos revelando hoje para você. A palavra de Deus foi muito clara. Tens ouvidos, mas tem dificuldades de ouvir. E você pode reparar, por exemplo, olha, eu separei aqui, eu não vou nem ler na Sagrada Escritura, eu separei numa colinha que eu fiz, quando eu me preparei hoje para vir para cá, algumas passagens que vão explicar um conteúdo que Deus fala com a gente, fala com você, você já ouviu, mas a gente fala, poxa, eu não estou entendendo o que Ele está falando. Mas Deus está revelando muita coisa com isso. Quer ver? Por exemplo, em Mateus 12, versículo 50, nesse versículo, olha como Deus fala. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fala, poxa, mas Deus, mãe de Jesus? Se você humanamente falando, tentar entender humanamente, você fala, eu não estou compreendendo. Ser mãe de Jesus, quem ouve a vontade do Pai, que está nos céus, viu? Quer ver uma outra passagem que pode fazer você ficar assim com a cabeça bagunçada? Olha essa aqui. Lucas 20, 38. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Está vendo, irmãos? Mais uma? Olha aqui, ó, Lucas 19, 41. Quando Jesus viu a cidade de Jerusalém, começou a chorar e disse, se tu compreendesses o que te pode trazer a paz. Qual o motivo do choro de Jesus? Você sabe? Se a gente não tiver na oração revestido do Espírito, eu não vou entender as palavras do meu Senhor. E quero finalizar com mais uma. Aquela emblemática passagem de Jesus, que ele se encontra com Nicodemos. E ali num diálogo muito simples, Jesus olha bem para ele, como o Padre olha para você agora e diz, Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. Opa, nascer de novo?
Tá vendo, irmãos? Se nós não tivermos essa roupagem da oração do Espírito Santo, eu não vou entender o que Jesus está falando para mim. Por isso que na maioria das vezes da nossa vida, no dia a dia, na rotina da nossa vida, se a gente entra em oração, ou faz aquela oração rápida, né? Rápida. Eu falo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo nessa hora. Aí você tira uma palavra, ou você fecha os olhos e fala, acho que Deus está me falando isso. Toma cuidado, meu irmão. Não é assim. Por isso que muitas vezes a sua vida, você sente um amargor no teu dia a dia. Por isso que muitas vezes no seu dia a dia, você pode cair até em depressão. Deus, Ele fala com cada um de nós, sem dúvida nenhuma. Só que se eu não tiver o discernimento para compreender o que Ele fala, porque Ele fala no Espírito. Deus não fala na humanidade, Ele fala no Espírito, como o Adriano acabou de falar para nós. O Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. O nosso cérebro não é capaz de compreender a palavra do Criador. E existe uma outra passagem também, Adriano, não sei se você vai lembrar, quando Jesus ele faz um diálogo com Pedro. Primeiro ele faz um elogio para Pedro, naquela ocasião quando ele pergunta, e para vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro se posiciona no Espírito. Ele não falou pela carne. E ele vai dizer, tu és o ungido de Deus, o Cristo, que veio para o mundo para nos salvar. Jesus se animou com a resposta dele. E você lembra o que Jesus respondeu para ele nessa hora? O que ele disse? Diz que Pedro é feliz porque foi o Espírito que revelou, não a carne e os homens. Que Pedro era feliz porque quem revelava isso a ele não era a carne dele, não era o impulso, mas o Espírito de Deus. Mas o próprio Pedro, depois de alguns minutos, numa outra ocasião, será que ele deu uma resposta no Espírito quando Jesus faz um levante no Espírito? Jesus fala, povo meu, está vendo a cidade de Jerusalém? Lá eles vão levar o Filho do Homem, vão crucificá-lo, vão matá-lo e depois de 3 dias ele ressuscitará. A resposta de Pedro, não, Senhor, que isso não te aconteça, longe de ti acontecer um mal desse. O que Jesus disse para Pedro nessa hora? Afasta-te. Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Então, irmãos, como é que Deus nos santifica? Com a palavra dele. E como que a palavra de Deus se dirige para nós? Ela se dirige no Espírito. Jamais nós podemos ler a Sagrada Escritura. Por exemplo, você pega qualquer passagem da Sagrada Escritura, deixa eu ver o que Deus está falando para mim. Se você ler apenas com o seu intelecto, você vai se machucar. Ou pelo menos você vai permanecer no vazio da sua carne enfraquecida. Irmãos, definitivamente, o Senhor nos coloca a importância da oração até para que nós possamos discernir coisas da rotina do dia a dia. Senhor, como que eu devo me portar no dia de hoje, nesse sábado, diante das possibilidades que virão na minha vida? Pessoas que vão aparecer na minha frente, de repente um susto que eu for ter, de repente um acidente que eu for analisar na minha frente. Como, Senhor, eu devo viver esse momento? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então, irmãos, nós precisamos nos revestir o tempo todo na oração. Por isso eu peço isso na tua vida agora. O Padre pede na sua vida agora. Você que está ouvindo essa palavra, o Padre tirou. O Senhor insiste para que nós possamos mergulhar no Espírito Santo dele. E por isso nós vamos ser mais felizes. No próximo bloco, com base nisso que o Padre está trabalhando com você, eu quero mergulhar numa oração e você vai mergulhar junto comigo, eu te convido, para a gente ouvir o que Deus tem a falar conosco. Amém? Pan, tamo junto? Tamo junto. Canta lá, vamos embora. Quando eu vacilar... Quando eu vacilar, o quê? Eu não temerei. Olha o Espírito Santo aí, ó.
porque o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, Na carne, quando eu vacilar, no espírito, eu não temerei. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. onde Ele está, Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. onde Ele está, Está no céu, está no mar, Onde? na extensão do infinito. Senhor é rei, vamos lá. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. Adriano, bora lá, vai. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor.